Folha Esportes, Sport Center chegando com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos vários destaques, mas a gente começa com a vitória. Mais uma do Vasco da Gama de Fernando Diniz. Visitou o Red Bull Bragantino, que perdeu mais uma. A balança desses dois realmente está desequilibrada. Um time do Vasco em ótimo momento, Red Bull Bragantino em uma péssima fase. Estou bem acompanhado de Mariana Pereira, Natália Ferrão e Breiler Pires. Vamos mostrar os lances, os gols. Mari, boa noite para você. Como é que foi essa vitória do Vasco? Tudo bem? Tudo bem, Fê. Um beijo para você, Breiler, Nath, fã de esportes que nos acompanha. Pois é, a gente está chegando numa reta final de temporada, de competição, com o Vasco emendando uma sequência impressionante que coloca ele numa posição de tabela, uma posição impressionante e ainda tem coisa para decidir, né? Ainda tem uma possível final de Copa do Brasil. Então é muita coisa para o Vasco, muita coisa acontecendo. A gente já está mostrando ali o gol do Verratti. Mas já nos primeiros minutos a gente via um Vasco trabalhando por esse lado direito, associação, os jogadores próximos, triangulações, muito com a cara do Fernando Diniz. E aí, enfim, o Red Bull até tentou, em alguns momentos, também trabalhar no campo ofensivo, mas o Vasco, num geral, foi melhor mesmo. Nath, boa noite. Esse Vasco empalado do Diniz, se não me engano, 5 vitórias nos últimos 6 jogos para o Vasco da Gama do Diniz. Tudo bem, Fê? Boa noite a você, a Mário, o Breiler e o fã de esporte que está conosco. De um Vasco que tem, assim, já muita característica do Diniz. Hoje não teve o seu principal jogador, especialmente nessa segunda metade do campeonato, que é o Ryan. E mesmo assim o time encontrou alternativas para incomodar muito o Red Bull Bragantino. Foi um jogo de muita disputa de espaço. Um Vasco que vai mostrando cada vez mais o repertório do Fernando Diniz. E isso é muito interessante, nós falamos aqui, inclusive no off, essa troca de passe que ficou muito característico no Fluminense, que foi campeão da Libertadores. Não comparando, obviamente, mas é isso, os jogadores o tempo inteiro se movimentando, ocupando espaço vazio para gerar jogo. Isso tem muito característica do Diniz. Confesso que quando o Diniz foi contratado, eu tinha uma interrogação muito grande em relação a como ele faria para potencializar os jogadores do Vasco. Ele recebe alguns jogadores importantes também na janela do meio do ano, que melhoram e potencializam ainda mais a questão, principalmente defensiva do Vasco. Isso dá uma consistência maior, torna o time mais competitivo. E a gente está podendo ver nesses últimos jogos que é um time que, mesmo quando tem algumas fragilidades, o jogo contra o Fortaleza foi em que o Léo Jardim foi o principal jogador do jogo, consegue mesmo assim fazer os resultados, tem sido mais efetivo, e isso é importantíssimo para o torcedor do Vasco. O torcedor vascaíno que olha e projeta já o final do ano, olhando para o final da competição, imaginando o que possa ser a semifinal contra o Fluminense, tem uma perspectiva muito mais positiva do que tinha no começo da temporada. Então isso é muito mérito do Diniz, mérito do Pedrinho também, que soube fazer as contratações ali junto com a sua análise de scout, mesmo num momento muito complicado financeiro do clube. E o time vai caminhando a passos largos de ter um final de temporada muito mais tranquilo do que vinha tendo nas últimas. Breiler Pires, a pergunta que eu faço para você. O que o torcedor do Vasco pode esperar? Temos uma tela que mostra as estatísticas do jogo. 53% de posse de bola para o Red Bull Bragantino, 47% para o Vasco. 11 finalizações a 8, uma certa do Red Bull Bragantino, 5 do Vasco no alvo, 2 grandes chances a 4, 22 ações na área rival contra 19. O que o torcedor do Vasco pode esperar? Tem da Copa do Brasil no fim do ano, mas vamos focar em Brasileirão. Qual é a meta ou qual o objetivo, assim, que dá para realmente projetar para esse Vasco com essa sequência imprimida agora? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mari. Boa noite, Nath. Boa noite pro fã de esportes. O Vasco chega à 4ª vitória consecutiva no campeonato. É curioso, né? Nos últimos 12 jogos do Vasco, só uma derrota, aquela para o Palmeiras. Vem numa sequência de recuperação, uma das melhores campanhas desse retorno do Campeonato Brasileiro. E é curioso porque até o ano passado, o Vasco não emplacava 4 vitórias seguidas no Brasileiro, tinha mais de 10 anos. E aí conseguiu com o Rafael Paiva, hoje consegue de novo com o Fernando Diniz, 2º ano consecutivo. E mostra solidez, mostra futebol, mostra um time que sabe se reinventar. E como a Nath falou, mesmo sem o Ryan, volta o Verratti, faz 2 gols, voltando a marcar, ganhando confiança. O time continua funcionando bem, não perdeu a fluidez sem o Ryan. E isso mostra que a identidade de jogo está bem estabelecida.
O time hoje tem muito mais segurança, é o terceiro jogo consecutivo sem tomar gol. Quem viu o Vasco do começo do ano, isso daí parece coisa de outro mundo, porque era um time muito frágil na defesa e hoje com Carlos Cuesta, com Robert Renan, com Cauã Barros na proteção da zaga, a defesa do Vasco passa muito mais confiança e a gente pode dizer, Felipe, o dinizismo está deixando o torcedor do Vasco sonhar. Tá mesmo. E não só com a vaga na Libertadores, que é palpável agora, o Vasco chega aos 42 pontos, engrenando, né, arrancando com a quinta marcha, mas olhando também para dezembro, se o Vasco chegar lá jogando essa bola, é forte candidato ao título da Copa do Brasil. Porque hoje, e aí é recorte do momento, nenhum dos outros 3 finalistas joga tão bem como o Vasco. O Vasco está num momento muito bom. E aí a gente precisa também ponderar. Falta muito tempo, até dezembro tem muita água para rolar, tem de manter constância, tem de manter o time bem fisicamente, mas por esse recorte, pelo que o time tem jogado, e não é só um espasmo, não é só um lampejo, já é uma sequência, a gente pode dizer que o torcedor do Vasco, além de sonhar com a Libertadores, pode sonhar em voltar a levantar uma taça importante, né, que não vem desde 2011, e o torcedor do Vasco começa a enxergar um time confiável, sobretudo uma defesa confiável, algo que praticamente não existiu durante boa parte da temporada. Vamos ao palco do jogo. Isso mesmo, a gente vai para Bragança Paulista com a Jalile Elias, que chega com as informações. Red Bull Bragantino 0-3 para a equipe do Vasco da Gama. Jalile, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite aos amigos do estúdio e também ao fã de esporte. É isso mesmo, o Vasco venceu o Red Bull Bragantino por 3-0, uma vitória maiúscula do Vasco aqui no estádio do Bragantino, aqui em Bragança Paulista, né? Uma grande noite do Pablo Verratti, que não marcava há 3 meses com bola rolando. Dessa vez entrou, fez 2 gols, né? Numa noite que o Vasco não tinha o Ryan, que é o artilheiro do Vasco na era Diniz, e também não teve o Fernando Diniz à beira do gramado. Ele que recebeu o 3º cartão amarelo no clássico contra o Fluminense. E hoje aqui à beira do gramado estava o auxiliar Evandro Fornari. Mas é isso, o primeiro gol, né? Saiu naquele lance que o Verratti finaliza, o Cleiton chega a defender, mas a arbitragem, né, deu o gol, falou que a bola passou toda pela linha. Gerou uma polêmica, mas, né, tem as imagens do lance e tal. O gol foi validado. Depois, novamente, o Verratti apareceu, né? Aproveitou o rebote do Cleiton, só empurrou para o fundo do gol. Vasco 2-0. O Bragantino até voltou com mais intensidade, esboçou uma reação ali no começo do segundo tempo, mas aí o GB, né, que entrou no segundo tempo, estava pouquíssimos minutos em campo, então sacramentou essa grande atuação do Vasco aqui em Bragança Paulista. Com essa vitória, então, o Vasco agora tem 4 vitórias consecutivas, incluindo a última, um clássico contra o Fluminense, né, o adversário na Copa do Brasil, subiu para a 8ª colocação, está a apenas 5 pontos do Botafogo, né, que empatou com o Santos nessa rodada, que é o primeiro time no G6, e o Bragantino agora só tem uma vitória nos últimos 9 jogos, um desempenho aí muito ruim, uma sequência negativa no comando do técnico Fernando Seabra, que está bastante pressionado. O Bragantino caiu para a 12ª colocação e fica ali um pouco mais próximo da zona de rebaixamento, está a 5 pontos do Vitória, que é o primeiro time no Z4. Felipe? Valeu, Jalile, trazendo informações já as entrevistas, Zona Mista com a Jalile Elias, direto de Bragança Paulista. Qual a característica mais marcante nesse Vasco da Gama do Fernando Diniz? É a característica tradicional do Fernando Diniz ou dá para ver evolução no trabalho dele quando a gente compara a anteriores, Mara? Eu acho que dá para ver uma adaptação, sim, a esse elenco do Vasco. Primeiro que, assim, ele recupera uma parte anímica que em determinado momento da temporada estava quase que fadada, né? Muita pressão na torcida, aí, enfim, João Vitor que pede para sair do clube, muita coisa acontecendo dessa parte anímica da equipe, até em cima do próprio Verratti, né? Que passa um período sem marcar e aí tem um jogo marcante ali em que ele fica no banco de reservas e o Vasco desempenha muito bem, e aí surge essa possibilidade, né, de alternar um pouco mais com o próprio Ryan, com o David, enfim. Mas eu acho que é uma adaptação, porque em alguns lampejos que a gente acompanhou do Vasco já de uma outra temporada, esse jogo direto funcionou, né, muito bem, muito mais com esse lado esquerdo, sempre buscando o Verratti, mas em alguns momentos funcionou. Então, acho que o Fernando Diniz ele tem essa capacidade de adaptar o que os jogadores dele entregam. Por exemplo, a gente vê o Paulo Henrique participando muito
né, das jogadas ofensivas do Vasco. Então, assim, ganha a oportunidade na seleção, volta, continua num nível altíssimo, muito participativo, bem defensivamente. Quando precisou jogar o Puma para o lado esquerdo, também não comprometeu tanto assim. Então, acho que ele consegue se adaptar com o que ele tem em mãos, porque ele não tem os zagueiros mais técnicos para sair jogando. Ele não tem os laterais mais técnicos também para se aproximar do Jardim, enfim, e sair jogando essa zona muito, muito perigosa, né? Que a gente tanto viu já no trabalho do Fernando Diniz. Mas mais do que isso, a gente vê hoje um Vasco conseguindo responder também do banco de reservas. Hoje, por exemplo, entra o Hugo Moura, que participa do lance do terceiro gol, que é do GB, que sai do banco de reservas também. Então, além de tudo, ele consegue ter essas trocas e não perder muito do que é o time, né? E esse é um ponto, né, Mari? Porque hoje o Vasco está no G8. O torcedor vai olhar o time em oitavo e falar: olha, o Pedrinho tinha razão. Lembra lá atrás quando o presidente falou que o elenco era de G8? Mas se a gente lembrar o elenco do Vasco naquele momento, não tinha essa profundidade, não tinha zagueiro confiável. E hoje, Cuesta e Robert Renan elevam e muito o nível da defesa. Sim. E é isso, não é à toa que o Vasco não toma gol há 3 jogos. Cauã Barros, que foi ali, era um cria de São Januário, que o Vasco emprestou para o América, até não soube avaliar o potencial, a margem de evolução, e logo foi buscar de volta e consertou o meio-campo. O Vasco, com Cauã Barros de titular, não perdeu nenhum jogo. Ele não jogou de titular contra o Palmeiras, e ali o desfalque fez falta, o Vasco tomou 3-0, mas fora isso, sempre que entrou, o Vasco ou empatou ou ganhou. Então mostra como é um jogador pouco badalado, não foi uma super contratação, mas fez a diferença. E até de profundidade que a Mari citou. Você tem um cara como o Matheus França, que entra no segundo tempo e continua fazendo o time render. Você tem o Andrés Gomes, que não só deu mais uma opção de velocidade, como fez o time ter outra rotação. É um jogador de muito arranque, participa, né, faz a jogada e dá assistência para o gol do GB. Então é outro elenco, e aí méritos do Admar Lopes, o dirigente contratado pela gestão do Pedrinho para consertar a casa, para fazer essas contratações mais assertivas, do Fernando Diniz, que soube colocar esses jogadores para jogar, encaixar bem as peças, sem inventar muito, fazendo o que era necessário, e de um time que hoje se comporta muito bem, se comporta sim como não só um elenco de G8, mas como um time capaz de olhar para cima com segurança, capaz de jogar contra qualquer adversário. Então, a gente vai relativizar o momento do Red Bull Bragantino, né? Um time que hoje era um jogo de contrastes, né? Um dos melhores do segundo turno contra um dos piores. Mas o Vasco tem jogado dessa maneira contra qualquer time e tem tentado se impor. Então, eu vejo que isso é uma marca do Fernando Diniz. O time tem jogado com coragem, se aproveitou dessa maior solidez defensiva e hoje a gente pode dizer, o Vasco dificilmente teria tido essa reação no segundo turno se tivesse o elenco do primeiro semestre. Duvido muito, e não iria acontecer. Se acreditasse que aquele elenco era suficiente, que aquele elenco lá era de G8, o Vasco estava fadado a terminar a temporada, como a Nath falou, sofrendo de novo, pensando em rebaixamento. Então isso aconteceu, porque tem a mérito, sim, do trabalho do treinador, mas a diretoria finalmente conseguiu entregar condições melhores para o técnico trabalhar, e com jogadores melhores a gente sabe da capacidade do Diniz, é o que ele tem entregado. Quando a gente fala de repertório, né, o Diniz ele é muito característico por posse de bola, troca de passe, troca de posicionamento, aquilo que a gente falava no começo. Em alguns momentos, em alguns jogos, vou dar o exemplo do jogo contra o Fluminense. Ele abdica da posse de bola, até pela característica do time adversário, e ele coloca ainda mais no seu repertório essa condição, a transição em velocidade, de aproveitar, e é isso que a Mari falou e o Breiler também, de você entender a característica do seu elenco, entender que você também pode abdicar da posse de bola e explorar essa transição em velocidade, né? Esse jogo mais agudo, esse jogo da transição, de recuperar a bola no meio de campo, ainda no campo defensivo, mas acelerar, porque você vai ter. Então, acho que para o Diniz, dentro dessa dinâmica, eu acho que a pancada que ele toma na seleção brasileira, a forma como ele começou a enxergar, em que os trabalhos dele começavam a se dissolver em alguns clubes dos quais ele passou. O próprio Cruzeiro, né? Era a necessidade de você encontrar alternativas dentro de ideias de jogo contra adversários. Então, contra um adversário que tem, tecnicamente, um pouco mais a oferecer em relação ao posse de bola, eu não necessariamente tenho que ter só um tipo de jogo. Então, hoje ele consegue, dentro, obviamente, dessa ideia de jogo, olhando para o banco, olhando para os jogadores que tem,
E aí, principalmente no foco principal com o Ryan, com o Coutinho que está no jeito que está, de recuperar a bola e conseguir fazer essa distribuição de jogo, de acelerar e desacelerar, eu acho que ele põe um pouquinho a mais daquilo que a gente tinha de Diniz há um tempo atrás, para ele olhar para uma dinâmica de jogo em que ele pode abrir mão da principal característica dele, do que ele pensa de futebol, que é a posse, que é a troca, que é a velocidade, troca de posição daquilo que a gente falava, para também entender que quando ele é necessário ficar um pouco mais atrás e explorar a velocidade, ele consegue fazer também, óbvio, dadas as características do seu jogador. Esse é o ponto, né, Nath? Uma coisa não exclui a outra. O fato de o Vasco jogar melhor hoje sem um homem de referência, um centroavante mais fixo, Sim. não faz com que o Verratti seja um cara inútil para o time. E mostrou isso hoje mais uma vez. Então, alguns torcedores do Vasco, no próximo jogo contra o São Paulo em São Januário, vão ter de fazer uma fila de desculpas para o Verratti, porque o que massacraram no momento ruim, e todo centroavante vive fase sem gols, em que a bola não entra, perde a confiança, mas uma coisa era você questionar a titularidade do Verratti. Isso normal, o Diniz entendeu que o time funciona melhor sem ele de início. Mas tratá-lo como um jogador descartável, e até nesse momento, né, muita gente usando o salário do Verratti na renovação e dizendo que está entregando pouco. O Verratti é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, na temporada. É o artilheiro do Brasil, chegou a 26 gols. Ninguém tem mais gols na elite do futebol brasileiro do que ele. Então, dizer que esse cara não servia mais para estar no elenco, ou que esse cara é um bagre, perna de pau, ele tem a sua utilidade. E, novamente... Melhor cabeceador do Brasil. E mesmo no estilo do Diniz, de jogar mais com a bola no pé, você precisa ter repertório, precisa variar. Então o Piton, por exemplo, nos últimos jogos, estava chegando na linha de fundo e tentando se associar mais com o Nuno, tentando achar um passe rasteiro para dentro da área. Com o Verratti, já passa a ter o cruzamento de novo, né? Usou essa arma e assim saiu o primeiro gol do Vasco. Então isso mostra também o lado do Diniz o Diniz nunca desvalorizou o Verratti, e o Verratti, por sua vez, não fez bico, não fez caso, não criou polêmica, ficou quieto. Pelo contrário, né? A gente viu o Verratti no banco, e até em jogos em que não foi utilizado, não entrou em campo como no Fortaleza, passando força para os companheiros, agindo como um verdadeiro líder, um verdadeiro capitão. Então eu vejo que foi muito injusto. E aí é parte da torcida, uma parte minoritária que realmente carregou nas tintas contra o Verratti, taxando como um jogador inútil, e é isso, o artilheiro do time na temporada, um cara que te entrega, na primeira temporada, salvando o Vasco do rebaixamento, 10 gols, isso só num semestre, né, que ele chegou no meio do ano, 2024, mais de 20 gols, essa temporada, 37 anos de idade, né? 37 anos, e nessa temporada, mesmo questionado, é a temporada com mais gols do Verratti aqui no Brasil. Então é preciso também respeitar a história de um cara como ele, que pegou o Vasco na baixa, e quem sabe agora, né, por tudo que o Verratti já fez, até merece conquistar um título, sair em alta, não sei até quando ele vai continuar no clube, né? Tem contrato, mas a gente sabe que um jogador dessa idade é sempre ano a ano, semestre a semestre, mas por tudo que construiu e até por essas críticas injustas, o Verratti é um cara que merece coisas grandes no Vasco. E olha a loucura, né? No primeiro turno, quando jogaram Vasco e Red Bull Bragantino em São Januário, o Vasco estava à beira do Z4, tinha 10 pontos com 11 jogos, e o Vasco perdeu o jogo em São Januário, e o Red Bull Bragantino muito bem. Antes da parada para o Mundial, e esse foi o último jogo antes da parada, a gente falava em Red Bull Bragantino, quem sabe até lutar por título, vaga na Libertadores ali, estava até consolidado, e o time caiu dessa forma, enquanto o Vasco conseguiu virar a chave, né? Depois da parada as coisas aconteceram, o Diniz teve mais tempo para trabalhar, os reforços chegaram, e hoje o Vasco chega no retorno com 23 pontos, né? Então, na comparação, nos 11 jogos do primeiro turno tinha 10, agora nos 11 jogos do retorno consegue 23 pontos. O Vasco hoje, por incrível que pareça, tem uma campanha no retorno melhor que a do Flamengo. Então, é realmente uma arrancada. O Vasco consegue, né, junto com o Mirassol, ser uma das grandes sensações desse segundo turno, uma das grandes notícias pela maneira como o time virou a chave de candidato a rebaixamento e agora candidato à vaga em Libertadores. Se é Vasco, tá na colina.